Então, para começar, o Asset Pack que nós vamos estar utilizando é o Tiny Swords, a versão demo do Pixel Frog. Eu vou estar deixando o link aí na descrição, onde vocês podem baixar a demo de forma gratuita. E nós também vamos ter um projeto de base, que é um projeto onde a partir dele nós vamos construir as coisas que estão faltando. Como, por exemplo, o personagem, configurações de textura, configurações de resolução de tela. Não há necessidade de eu desenvolver um personagem do zero, por mais que esse seja bem simples. Se for olhar aqui o código, é só um código de movimentação e animação, já que o foco é o sistema de navegação e uma entidade, no caso o inimigo, que vai servir para seguir esse sistema de navegação. Então, esse tutorial ele vai ser dividido em duas partes, onde nessa primeira parte eu vou estar configurando o terreno, colisão, a parte de navegação do terreno, etc. E na segunda parte nós vamos estar desenvolvendo o inimigo e todas as suas funcionalidades. Para início, nós vamos criar uma cena vazia. O objeto de base dessa cena vai ser um tile map, tá até selecionado já aqui. Eu vou renomear para terrain, de terreno. Aqui em tileset eu vou estar passando um novo tileset e o tile size vai ser de 64 por 64 pixels. Esse tamanho aqui eu estou passando porque o terreno que eu estou utilizando ele é desse tamanho de múltiplos de 64. Cada tilezinho desse aqui vai ter 64, dividindo por todos vai ser o tamanho que nós vamos estar utilizando. E depois de ter criado o tileset, ele vai dar essa aba aqui de tileset para a gente, onde a gente vai poder passar os tiles. Eu vou começar pela maré, então eu vou dar um clique aqui e arrastar. Ele vai perguntar se eu quero criar um atlas. Nesse caso aqui eu vou clicar em não, porque a maré, no caso, ela vai ser 192 por 192. Mas como que a gente faz para poder selecionar uma região maior, mas que vai ter apenas um tile como centro, no caso, que vai ser esse tile central aqui. Nós vamos selecionar o Ctrl, o Shift, clique e arrasta com o botão esquerdo do mouse. Essa aqui vai ser a região de um tile de maré. Vou até renomear aqui para maré. E agora nós vamos vir em Select. Vamos selecionar esse tile que foi criado. Vamos vir em Animação e em Frames. E aqui a gente só precisa ir adicionando elementos, adicionando novos frames, que ele vai adicionando os frames subsequentes dessa animação aqui. Então esse aqui é um tile animado, que está dentro de um sprite sheet, e a gente só precisa ir adicionando esses frames, ele vai animando de forma automática. E aqui a gente só muda a duração para 0.1 segundos, já que cada frame vai ter 0.1 segundos de duração. E depois de ter mudado, nós já podemos utilizar o tile de maré. Mas antes disso, nós vamos adicionar água. Nesse caso aqui, eu vou querer criar o Atlas, já que é apenas um tile. Vou renomear para Water. E a nossa água, ela vai ser o tile de delimitação de colisão. Então, o nosso personagem ele não vai poder atravessar a água. Ele vai poder andar apenas pela grama em alguns tiles específicos. Então, aqui em Physics Layers, nós vamos adicionar um elemento. Isso aqui é para adicionar uma colisão. Vamos vir em Paint. A propriedade que nós vamos selecionar vai ser a Physics Layer 0. E aqui a gente só vai dar um clique, que ele adiciona a colisão automaticamente aqui pra gente. A gente vai passar a grama agora, vamos pedir para ele criar esse atlas pra gente. E agora nós vamos vir em Terrain Sets e vamos adicionar um novo elemento. Eu vou passar uma cor mais escura para ficar mais fácil de visualizar. E agora aqui em Paint, que está em Physics Layer, nós vamos mudar para Terrains, Terrain Set 0, Terrain 0. Vamos clicar uma vez em cada um desses tiles. Depois nós vamos pintar a configuração de Auto Tile desse terreno aqui. Só vocês seguirem a mesma configuração que eu estou utilizando, porque dessa forma nós vamos conseguir utilizar de retângulos ou quadrados do tamanho que a gente bem entender. E aqui eu vou renomear o nome para Grass. O terceiro ID eu vou passar o tile de água novamente, vou pedir para ele criar. E aqui eu vou estar chamando de Navigation Terrain, que vai ser o terreno de navegação. Agora, aqui na aba da direita do inspetor, nós temos o Navigation Layers. E aqui nós vamos adicionar um novo elemento que é a camada de navegação. Agora aqui em Paint, nós vamos vir em Navigation Layer e vamos pintar esse tile com a navegação. O quadrado que representa a navegação, ele vai ser desenhado por cima de todos os tiles de grama. Então sempre onde tiver grama, nós vamos desenhar a navegação. Então o inimigo ele vai estar apto a andar por todos esses tiles de grama. Então é por isso que a gente está utilizando do mesmo tile da água, porque nós vamos vir em Select,
vamos selecionar o nosso tile atual, vamos vir na aba de Rendering, em Modulate e vamos zerar o seu alpha para ele ficar invisível. Porque dessa forma, o terreno de navegação ele vai aparecer por cima da grama, mas como ele está 100% invisível, ele não vai estar aparecendo de forma visual, apenas de forma nos cálculos, no caso, apenas a navegação que vai estar sendo desenhada e vai poder estar sendo utilizada. Para finalizar, nós vamos passar o Decoration aqui, vamos criar o Atlas, e a única coisa que a gente tem que mudar é a colisão física. A gente pode clicar para ele adicionar colisões, a gente pode estar arrastando esses gizmos para ele estar gerando colisões menores. Depois de gerar um gizmo de colisão menor, a gente pode ir clicando que ele vai atualizando para todos. No caso aqui, a gente pode criar colisões mais específicas baseado no tamanho do objeto. Eu não vou estar me estendendo muito nisso, porque eu não quero perder muito tempo nessa parte de criar as colisões. Mas o botão vermelho, ele vai deletar algum ponto que vocês clicarem. O botão verde, ele vai adicionar pontos. E esse botão do meio, ele vai permitir que vocês modifiquem a posição de algum dos pontos que já existem. Então, depois de modificar a posição do ponto, vocês só precisam ir clicando, que ele vai atualizando o formato da colisão do objeto de vocês. Eu vou estar utilizando dessa colisão, porque eu não quero me estender muito nisso. E eu vou só renomear aqui para Decoration. Essa é a configuração da estrutura. Agora nós vamos vir em camadas e vamos criar várias camadas aqui. No caso, nós vamos criar 5 camadas no total. A primeira vai ser a água, water, que vai ser um z-index de -2. A segunda vai ser flow, da maré, que vai ser o z-index de -1. A terceira vai ser a terrain, z-index 0. A quarta vai ser a navigation, terrain, que também vai ser o 0. E a quinta vai ser o decoration, terrain, que também vai ser 0. E aqui, por conta das camadas estarem nessa ordem, navigation vai aparecer na frente de... Decoration vai aparecer na frente de Navigation, que vai aparecer na frente de Terrain. Então, nesse caso, os objetos de decoração eles vão aparecer na frente da grama, mesmo eles estando na mesma camada por conta da ordem das layers aqui. A layer mais abaixo sempre vai aparecer mais acima, caso estejam no mesmo z-index. Essas aqui vão aparecer abaixo, porque estão também em z-index negativos. Então, vão aparecer tanto abaixo da grama, como abaixo do personagem, ou de todos os objetos que estejam na camada no z-index 0. Ctrl S para salvar essa cena. Eu vou salvar dentro de Terrains, Scenes como Terrain.scene. Vou criar uma cena nova. O objeto raiz vai ser um 2D. Eu vou estar chamando de Level. E eu vou clicar no botão de instanciar aqui e vou estar instanciando o nosso terreno. Além do nosso terreno, eu vou estar instanciando o nosso personagem aqui já. E aqui em Terrain, o que é que eu vou fazer? Nós temos várias camadas. A primeira é a camada da água. Então, aqui na aba de Tile Map, na layer de Water, eu vou selecionar o tile de água, clicando com o botão esquerdo, Ctrl Shift, e vou estar desenhando, isso aqui é a água. Agora eu vou vir em Terrain, que é a grama, vou vir em Terrains, Terrain 0, e vou selecionar essa rosa dos ventos, Ctrl Shift. Vou criar várias regiões aqui de grama, onde o personagem ele vai poder andar. E dá pra ver que às vezes ele fica imperfeito, dessa forma vocês podem apenas clicar com o botão direito do mouse e clicar com o botão esquerdo novamente, que ele vai ajeitando, ele vai ajustando essas partes que ficaram bugadas, entre aspas. Ele vai tentando encaixar os tiles da forma correta. E agora nós vamos ir em maré, tiles, e a maré aqui a gente só precisa selecionar o primeiro. E dá pra ver que quando a gente coloca, ele já vai animando automaticamente. Então a maré, ela vai ficar nas bordas de todos os tiles de grama. Então a gente pode ir selecionando todas essas bordas aqui, que é onde vai ter a maré. E aqui a gente está visualizando meio que na frente, porque a gente está na camada de maré. Mas quando a gente for para a camada de terreno, a gente não fica vendo a maré de forma tão precisa, porque ela está sendo desenhada atrás da grama. Então a gente vai terminar de desenhar esses tiles aqui. Depois de terminar, agora a gente já tem a maré, a gente já tem a grama, a gente já tem a água. Tá faltando a decoração. Nós vamos vir aqui em Decoration, a gente pode ir clicando e colocando decorações de a gente bem entender qualquer uma das decorações aqui. Eu vou estar meio que criando uma barreira aqui para o único caminho que ele possa passar ser essa estrada aqui, para a gente ver a navegação funcionando em prática. E com Ctrl S eu vou salvar essa cena dentro de Management Scenes como Level.scene.
Dá pra ver que o nosso personagem não tá aparecendo, eu vou arrastar ele aqui pra baixo do terreno. E se a gente rodar o nível e tentar andar com o personagem, o nosso personagem ele não consegue sair do canto. Ele não tá conseguindo sair do canto porque se a gente vier em terreno, e aqui em Collision Visibility a gente der um Force Show, dá pra ver que nós temos tiles de água em cima de todos os tiles de grama. Então a gente de alguma forma tem que por código remover esses tiles de água de onde nós temos os tiles de grama. Então para isso a gente vai desmarcar aqui o Force Show, vai voltar no terreno e vai atribuir um script para esse objeto. Então clica nesse botão, esse script vai ficar dentro de scripts como terrain.gd. E aqui dentro a primeira coisa que nós precisamos fazer é definir um nome de classe, mas por questão de organização, que vai ser o terreno. Nós vamos precisar de um enumerator para enumerar as camadas do nosso terreno. Dá para a gente ver aqui as camadas, a primeira é água, seguido de maré, seguido de terreno, seguido de navegação e de decoration terrain. Então aqui eu vou estar chamando de layers. E as seguintes camadas são water, que é a 0, maré, que é a camada 1, terreno, que é a camada 2, navigation, que é a camada 3 e decoration, que é a camada 4. Em seguida nós vamos criar a função ready, que vai ser a primeira a ser executada quando esse código, quando esse objeto estiver pronto na cena. E aqui dentro nós vamos criar a usage cells, que vai ser a lista de células que nós utilizamos. Vai ser uma lista e vai receber a get usage cells na layer layers.terrain. Porque nós queremos pegar todos os tiles de grama que foram utilizados no nosso nível aqui. Porque todos os tiles de grama vão ter ou um tile de decoração em cima deles ou um tile de água abaixo deles. Então a partir disso a gente consegue não colocar um tile de navegação onde tem um objeto de decoração e remover um tile de água de onde tem um tile de grama. Então, embaixo da usage cells, nós vamos iterar para cada uma das células na lista de células utilizadas. Se a gente der um print em cell e rodar o nível, vocês vão ver que ele vai retornar para a gente todas as células onde nós temos tiles de grama. Então, a partir dessas células, nós podemos criar duas funções, que é a setNavigation cell, passando essa célula, e a setWater cell, também passando essa mesma célula, já que vão compartilhar da mesma posição. Então, aqui embaixo a gente vai criar a setNavigation cell, é um vector 2i. É um vector 2i porque é um vetor de duas dimensões de valores inteiros, não de valores do tipo float. Então tem que ser vector 2i, senão ele não vai funcionar. A mesma coisa com setWaterCell. Começando pelo setWaterCell, porque ele é mais simples. Aqui dentro nós vamos configurar a célula do nosso terreno. E a camada que nós queremos modificar é a layers.water, a camada da água. A célula que nós queremos modificar, o ID, é a célula atual, onde nós estamos. E o valor do tile que nós vamos estar alocando nessa célula, substituindo o tile atual, é o -1. Porque -1 significa célula inválida. Então, se tiver algum tile na célula atual, por exemplo, é esse tile de grama aqui. Se tiver um tile de água nesse tile, nessa posição, ele vai acessar a layer da água e vai colocar um -1. Ou seja, ele vai remover o tile de água que tem nessa posição aqui. Porque se a gente vier em terreno e selecionar água, dá para ver que nós temos água em todos esses tiles. Então nós vamos dessa forma remover, onde tem tile de grama, todos os tiles de água, já que nós não queremos ter colisão física na grama, apenas na água. Então vou voltar aqui para Terrain. E se a gente rodar o level novamente, dá para ver que agora o nosso personagem consegue andar livremente. Ele só para onde tem água, porque a água é justamente onde nós temos colisão. Se a gente vier em Debug, Visible Collision Shapes, e executar, dá para ver que nós temos colisão na água. Não dá para ver de forma tão fácil, porque a colisão por padrão ela é azul. Mas nós temos colisão tanto na água, como nos objetos de decoração. Agora nós vamos configurar a setNavigation cell. A primeira coisa que nós temos que verificar aqui é se a célula, se o ID da posição atual nessa camada que nós estamos passando. No caso, a camada que a gente quer acessar é a camada dos tiles de decoração, porque a gente vai verificar.
Se a camada de decoração tem algum tile diferente de -1, algum ID diferente de -1, nesse ID da grama, então nós não queremos ter navegação naquele tile porque o nosso inimigo ele não vai andar por cima do terreno. Ele não vai andar por cima dos tiles de decoração. Ele só pode andar por cima de células de grama que não tem nenhum tile de decoração em cima. Então, se o ID da célula dessa camada layers.decoration na célula atual for diferente de -1, ou seja, se existir um tile de decoração na célula atual que eu estou visando, então eu vou dar um return porque eu não quero configurar a navegação nessa célula que eu estou vendo. Agora, caso não tenha um tile de decoração e seja apenas um tile de grama, então nós vamos dar um set cell passando layers.navigation. A célula é a célula que nós estamos recebendo. O ID, no caso, é 3, e o ID é 3 porque o nosso Navigation Terrain ele tem um ID de 3. Então, esse mesmo ID que vocês vão ter no projeto de vocês vão estar especificando aqui nesse terceiro campo. E o Atlas Coordinate vai depender do tile de vocês também. Por exemplo, o meu Navigation Terrain, se eu passar o mouse aqui, ele está dizendo que o Atlas Coordinate é 0,0. Mas, por exemplo, no tile de decoração, esse é o 00. Já esse tile aqui é o 10, já esse é o 01. Como a nossa navegação tem apenas um tile, então sempre vai ser o 00. Mas caso vocês tenham mais de um tile de navegação, é só passar o mouse em cima do tile que vocês vão estar selecionando, que ele vai retornar a coordenada do Atlas, que no caso aqui é 2, 1, 0, assim por diante. Então no caso aqui é um vector2i.0, já que a coordenada do Atlas aqui do nosso Navigation Terrain é a posição 00. E agora a gente vem em Debug, Visible Navigation, Level, e quando a gente executar, vocês podem ver que todos esses quadrados azuis e um pouco mais escuros são o nosso terreno de navegação. Então o nosso inimigo, ou qualquer NPC, entidade que vocês vão fazer, vão estar aptos a andar por esse terreno, por essas células, com exceção de onde tem os elementos de decoração, já que os elementos de decoração eles também têm colisão. E era isso para esse vídeo, pessoal. Lembrando de deixar o like e se inscrever, vai ajudar bastante no crescimento do canal. Todos os links dos meus cursos e o link dessas assets que estão sendo utilizadas vão estar aí na descrição. Então, caso vocês queiram comprar um curso com desconto, vai ter o link aí. No mais, era isso. Forte abraço e até a próxima. Valeu!